Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estou aqui para falar com minhas turmas do 7º ano, ok? Bom, aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto de Anália Viana. Nós estamos falando sobre o capítulo 15. E o capítulo 15 fala sobre o quê? Palmares e outras resistências. Então nós vamos ver a luta dos negros contra a escravidão. Então vamos lá? Vamos dar início à nossa aula? Beijo grande, amores! Vamos lá então, dando início ao capítulo 15, livro 4, Palmares e outras resistências. Bom, gente, vamos questionar primeiro uma coisa? Por que o Dia Nacional da Consciência Negra no Brasil cai no dia 20 de novembro? Bom, o objetivo dessa data primeiro é levar as pessoas a refletir sobre a posição social dos negros no país e ainda uma maneira de lembrar a importância de lutar contra o preconceito e a desigualdade racial. Mas essa data ela não foi escolhida aleatoriamente, claro que não. Foi em 20 de novembro de 1695 que morreu o Zumbi, o famoso e conhecido Zumbi dos Palmares, uma das mais importantes lideranças do Quilombo dos Palmares, a maior das comunidades de escravizados que existiam em terras brasileiras. Os quilombos eram constituídos de cativos que fugiam e se organizavam como forma de resistir à opressão, à escravidão. Pois bem, os negros então na luta contra essa escravidão, afinal de contas nós sabemos que a história da escravidão no Brasil é marcada pela crueldade e pela violência com os escravizados. A falta de liberdade, aliada com a violência, maus tratos, desrespeito, motivaram então as resistências dos negros escravizados, que foram forçados a abandonar totalmente sua cultura. Essa resistência dos escravos tinha como objetivo a conquista da liberdade. A resistência, então, foi uma resposta à escravidão, que foi uma instituição presente na história do Brasil colônia, ao longo de mais de 300 anos. Então, nós vamos perceber e vamos ver, vamos falar um pouquinho também dos quilombos. O grande símbolo da resistência dos escravos africanos no Brasil foram os quilombos, né? Eram locais que agrupavam os escravos fugitivos. E eles foram denominados primeiro de mocambos, que significava esconderijo. Depois disso, passaram a ser conhecidos como quilombos, termo mais tradicional no presente, onde seus moradores são conhecidos como quilombolas, tá? Nós vimos também, é claro, outras formas de resistência. As pessoas escravizadas utilizavam diferentes estratégias para resistir à escravidão, como, por exemplo, fugas, revoltas, negociações, criação de quilombos, manutenção de laços de solidariedade, preservação de aspectos da cultura africana. Mas espera aí, eu acabei de falar sobre mocambo e quilombo. Vamos falar um pouquinho sobre o que é cada um deles? Bom, os mocambos ou quilombos eram comunidades criadas por pessoas escravizadas que fugiam do cativeiro. O termo mocambo foi mais utilizado no século XVII. Já o termo quilombo se tornou mais popular a partir do século XVIII. Bom, gente, esse preconceito e a desigualdade racial marcaram a sociedade brasileira. Mas que ações os movimentos populares negros do Brasil defendem? Primeira coisa, essas medidas defendidas, como por exemplo, a implantação das raciais para o acesso ao ensino superior e para a ocupação de cargos públicos e políticos, a criminalização de todas as formas de preconceito racial, o reconhecimento de comunidades remanescentes dos quilombos, ações
que garante visibilidade e respeito às práticas culturais afro-brasileiras, o ensino da história da África e das populações afro-brasileiras na escola. Então, tudo isso é feito para resgatar, para acabar com esse preconceito, essa desigualdade racial no Brasil. Agora, vamos voltar a falar um pouquinho do Quilombo, essa organização do Quilombo dos Palmares. Vamos lá? Gente, Quilombo dos Palmares surgiu na região da Serra da Barriga, após um grupo de pessoas escravizadas fugir dos engenhos de açúcar da região. Nas décadas seguintes, o número de pessoas que fugiam para Palmares aumentou, transformando o lugar em um grande complexo de quilombos. Agora, nós vamos ver também que isso não ficou bem assim, Essas autoridades coloniais tentaram, ao longo dos anos, destruir vários quilombos menores, só que não conseguiram de imediato destruir o Quilombo dos Palmares. Assim, as autoridades tinham muitas dificuldades em aumentar seu efetivo para destruir totalmente a força dos quilombos. Como o Quilombo dos Palmares era o maior deles, foi muito mais difícil, Mas vamos falar um pouquinho de como era a sociedade, como se desenvolveu, como era a vida no Quilombo, como se desenvolveu a sociedade no Quilombo dos Palmares. Bom, gente, tinha grande influência da cultura africana. A base da economia local era a produção agrícola, a caça, a pesca e a coleta de recursos naturais. As crenças religiosas também eram resultado da combinação entre as crenças africanas, indígenas e europeias. A sociedade não era igualitária, havendo hierarquias sociais também dentro do Quilombo dos Palmares, ok? Outra coisa que a gente tem que falar sobre o Quilombo dos Palmares estou, gente, no livro, acompanhando o livro. O Quilombo dos Palmares foi o maior quilombo que existiu na América Latina. Chegou a reunir 20 mil habitantes. Foi um dos grandes símbolos da resistência dos escravos no Brasil e foi alvo de expedições organizadas por portugueses e holandeses. A localização, como eu já falei, ficava na Serra da Barriga, na zona da Mata, em Alagoas. E a sua sobrevivência decorria da agricultura, como eu acabei de citar. Mas temos que falar também da desintegração do Quilombo dos Palmares com a morte de Zumbi. Mas como é que foi isso? Vamos lá? Considerava-se então o fim de Palmares no ano de 1694 a 1695, mas a resistência quilombola na região surgiu pelos anos seguintes, até 1695. O próprio Zumbi resistiu até 1695, quando foi e caiu numa emboscada e foi morto pelos portugueses. As tropas dos portugueses permaneceram na região até meados do século XVIII para impedir que esse quilombo ressurgisse. Então, gente, nós percebemos e aprendemos hoje, então, que Palmares foi invadido e incendiado. Até as crianças foram trucidadas. Não sobrou nada. Nada. Os poucos sobreviventes desse massacre, pouquíssimos, foram vendidos como escravos. Depois de quase um século de ataques, os portugueses tinham, então, vencido essa briga, contra o que aconteceu. Mas o que nós vamos perceber, gente? Que muitos quilombos abolicionistas se formaram também no século XIX e foram organizados por pessoas que lutavam contra o regime escravista. No final desse século, esses locais ganharam força e ajudaram a pressionar o governo a acabar finalmente com a escravidão do país, ok? Então, gente, nós hoje falamos sobre a resistência, sobre o capítulo 15, quando vamos dar ênfase ao Quilombo dos Palmares.
ok? Um beijo grande, capítulo 15 dado, nós vamos falar mais sobre isso, façam as atividades do capítulo 15, ok? E vamos continuar conversando pelo WhatsApp e por e-mail. Então encerramos o capítulo 15, que fala sobre palmares e outras resistências, ok? Beijo grande!